Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que me fora concedido. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. A festa está linda. Presbítero Rudinei, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com os irmãos. Estamos entre amigos. É bom rever os irmãos e estar aqui na igreja. Pastor Renato, meu amigo. Deus abençoe a vida do Senhor. Pastor Daniel, joga nas 11 posições, né? Canta, toca, prega, dirige. Deus abençoe a vida do Senhor. Muito bom estar com os irmãos. Vamos lá no texto, queridos, que fora proposto, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Eu sei que muito já fora falado a respeito desse texto, no decorrer deste ano. Eu mesmo já passei por ele algumas vezes, mas eu quero também, nesta manhã, fazer menção daquilo que o Espírito Santo de Deus já tem ministrado ao meu coração, e tenho certeza que o nosso Deus continuará falando em nosso meio de uma maneira sobrenatural. Atos capítulo de número 2, glória a Deus, em seu versículo de número 42. Glória a Deus. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a vida do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Os irmãos assentem glorificando a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o texto ele é explicativo quanto a essa igreja que nós estamos enxergando aqui, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. E muito se falou durante esse ano, e ainda vamos nos falar, bem da verdade. Semana que vem será o Congresso de Homens, e teremos ali um dos pregadores, o presbítero Rudinei. Mas nós observamos que era uma igreja que de fato vivia a plenitude daquilo que Jesus Cristo havia projetado e planejado para aquela igreja na época. Era uma igreja que ela foi marcada pela descida do Espírito Santo no próprio capítulo de número 2, e que sinais, maravilhas e prodígios aconteciam ali naquela igreja. Porém, eu não consigo atribuir a não ser a uma ação do Espírito Santo movendo essa igreja a viver o que ela estava vivendo. Eu não consigo entender a não ser pela ação do Espírito Santo, motivando, impulsionando, fazendo a engrenagem girar, fazendo acontecer. E dentro dessa visão, de fato, nós não podemos abrir mão da presença desse Espírito. A igreja, ela não pode viver sem a presença desse Espírito, que nos movimenta, que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos faz continuar na caminhada, mesmo quando tudo está dizendo não, mesmo quando a família está ruim, está desempregada, a enfermidade chega, mas o Espírito está nos impulsionando a avançar, porque nós somos
parte dessa igreja que está caminhando e continuará avançando para aquele grande e glorioso dia em que Cristo virá nos buscar. Nós não podemos abrir mão desse Espírito que nos move, que nos impulsiona. Pode até tentar calar, alguém pode até dizer que é meninice, alguém pode até falar que não tem nada a ver, mas eu não consigo chegar no culto como esse e após sentir a presença de Deus não dar uns pulinhos, não fazer um aviãozinho como o pastor Renato faz, oh glória, não dar uma rajada de línguas estranha, oh aleluia. É esse Espírito que nos impulsiona, irmão, e não abra mão dele. Acorde com ele, passe o dia com ele, durma com ele, viva com ele, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, ele estará do teu lado te consolando, te confortando. Nas tomadas de decisões ele estará contigo te orientando. Não abra mão dele. Esse Espírito, aleluia, está ali marcando aquela igreja. E ainda que alguns tenham uma visão diferente, mas eu não consigo entender que de fato eles não foram impactados, que de fato eles não foram marcados. Essas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, eu não vejo outra opção a não ser uma ação espiritual de Deus sobre eles. E é por causa dessa ação do Espírito que eles vão viver e experimentar essa igreja de Atos dos Apóstolos em seu capítulo de número 2 e atingir, serem unânimes em um só pensamento, em uma só visão, viver em amor, em comunhão, viver em harmonia, ter entre eles tudo em comum, porque cá para nós, vamos falar a verdade, cada um de nós aqui temos uma visão, temos um pensamento, nascemos em uma família, vivemos de lugares diferentes. Como que agora nós nos reunimos dentro de uma igreja como essa e de repente todos nós temos o mesmo propósito, o mesmo sentimento de adorar e exaltar ao único Deus? Se não é por uma ação do Espírito, como outrora na igreja primitiva, como assim alguém pegava tudo que tinha e vendia e repartia? Se não é a ação do Espírito Santo, pegava tudo, tinha tudo em comum, não tinha mais divisão, problema, contenda, eles estavam em um só propósito, unânimes, unidos, a engrenagem funcionava, e esse é o propósito de Deus para nós. Mas lendo, queridos, o texto nós vamos compreender, e eu sei que talvez já se falaram isso aqui, mas essa igreja ela tinha alguns pilares, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses pilares, que enquanto igreja nós não podemos abrir mão. Se queremos ser unânimes, se de fato queremos estar unidos, se queremos ver a igreja crescer, se queremos ver a igreja avançar, se queremos ver os milagres de Deus acontecer, é porque estamos sendo movidos pelo Espírito, e o Espírito que nos move, nos fará andar dentro desses 4 pilares que aquela igreja tinha, que aquela igreja possuía e que ela não abria mão. Verdade disso é que nós vemos aqui, ouvimos nessa manhã, que o Pedrão que era brabo, o Pedrão que cortou a orelha de um soldado, de repente agora a hora nona, ele está pregando, ele está subindo para a oração e alguém lhe pede esmola, e ele vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda.
nós vamos ver uma ação de Deus. Na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor. Alguém que é movido pelo Espírito de Deus. Essa igreja então, ela possuía a doutrina dos apóstolos. E nós entendemos que a doutrina dos apóstolos era os ensinamentos que os apóstolos, com todo carinho, cuidado e dedicação, eles faziam à igreja. Essa doutrina era aquilo que eles haviam aprendido com Jesus durante o tempo que passaram com o Mestre. Os ensinamentos de Jesus, o aprender a amar, o dar para receber, a prática da comunhão, do arrependimento. Nós entendemos que essa doutrina dos apóstolos era os ensinamentos que Jesus lhes passou e que agora eles estavam transmitindo àqueles que estavam se agregando à igreja. Nós entendemos, amados irmãos, que através desses ensinamentos eles produziam fruto de arrependimento nas pessoas, e é por isso que a igreja crescia, porque a palavra de Deus, ela é como a espada de dois gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela mexe com o íntimo do homem e da mulher, e não tem coração duro que não se quebrante ao ler o texto sagrado da palavra de Deus. A palavra de Deus vai aonde nós não podemos ir. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como o salmista, no número do 119, verso 105, ele nos disse: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Ela é um dos pilares da igreja. E sabe o que me assusta nos dias de hoje? É que cultos de estudos bíblicos por vezes são deixados de lado. É que cultos de ensinamentos, escolas bíblicas dominicais, porque por vezes as pessoas buscam por aquilo que é mais prático, mais fácil, e aí vão para uma internet e se ilude com coaches, com autoajuda, que torce, que tiram ou acrescenta aquilo que a Bíblia não está dizendo, não está relatando, acabando por vez de tirar a essência da palavra de Deus. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: essa palavra, ela continua sendo, ela foi e continua sendo e vai continuar, aleluia, até a volta do nosso Deus. Ela é ainda nos dias de hoje tão atual quanto foi no passado. Hoje, aleluia, é o que nos guia na presença do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Esses apóstolos, então, eles estavam ali cumprindo e ensinando as doutrinas. A igreja, ela andava nessa doutrina dos apóstolos, que lhes causava arrependimento, fé, amor, que trazia a eles a obediência, que lhes fazia entender a respeito da comunhão mútua um com o outro. Um outro pilar que essa igreja tinha é que também eles viviam na comunhão, e essa comunhão aqui não era uma comunhão qualquer. Salmo de número 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, aleluia. E quando nós observamos essa comunhão, no partir, no vender as suas fazendas, no vender aquilo que eles possuíam e levar para o templo, de entregar tudo, não tinha maior e menor. Eles não conseguiam observar alguém em sua necessidade e não agir. Eles tinham tudo em comum, eles amavam uns aos outros. A união, meus irmãos, ela vai muito além de nós estarmos em uma convivência social. A coinonia é algo de fato que faz com que a unidade ela seja completa.
Dois não são dois, dois é um. Três não são três, três é um. A koinonia provoca isso em nós, essa comunhão, aleluia, de estarmos juntos em um só pensamento, de estarmos unidos. Irmão, você está passando por uma prova, Wendel? Vamos orar junto, aleluia. Você está precisando de algo? Vamos, vem cá, deixa eu te dar a mão. Vamos subir um monte junto, vamos para a consagração junto. Deixa eu orar com você. O seu problema não é só seu, ele é meu também. Não é individual, ele é no contexto geral. Eles também andavam na comunhão. E a comunhão, ela promove uma proximidade e intimidade. Oh, aleluia. O que mais eles tinham? Eles também possuíam o partir do pão. E é claro que o texto diz que eles se reuniam nas casas para partir o pão. Mas o partir o pão aqui também nos dá um entendimento daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. O partir do pão, a ceia do Senhor. E quando isso acontecia, era em fazer em memória de mim. Eles lembravam do sacrifício de Jesus, eles lembravam do que Cristo fez por eles, de que foram comprados com alto preço, de que Cristo deixou o céu de glória, o seu resplendor, para vir à terra, para garantir a salvação eterna da igreja, a minha e a sua. Quando nós nos reunimos aqui na ceia, não é meramente um pão qualquer, não é meramente um cálice qualquer, um suco de uva, apesar de ser um ato simbólico, mas nós estamos aqui trazendo a memória, é um memorial. Esse trazer a memória do sacrifício de Jesus acontecia ali no partir do pão. E por que é que eu me lembro? Porque eu me lembrando, eu sou grato a Ele. Porque eu me lembrando, eu me recordando, eu sou grato a Ele. Eu me lembrando, me recordando, eu acredito e continuo acreditando que existe uma promessa. Não é de que eu vou ter um carro melhor ou uma casa melhor, mas que Ele foi e que um dia Ele vai voltar. Toda vez que eu parto o pão, Ele está dizendo: Alfredo, eu vou voltar. Continua, para não. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Toda vez que eu parto o pão, aleluia, Ele move em mim um sentimento para permanecer. Está doendo, mas continua. A luta é travada, mas continua. Avança, eu vou voltar. Oh, glória, não é um pão qualquer. O partir do pão nos faz lembrar das suas promessas, ou da sua promessa. Eu vou para o meu Pai, preparar um lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Eu vou preparar o lugar. Aleluia. Esse partir do pão também nos faz lembrar da comunhão que temos com Cristo, comunhão que temos com Ele. Oh, aleluia. Eu já disse aqui que comunhão nos gera proximidade, comunhão nos gera intimidade. E se de fato você tem, aleluia, essa comunhão com Ele, você é próximo dEle, você é íntimo dEle, você sabe quem Ele é, você escuta Ele falar contigo. O que mais essa igreja tinha para alcançar a unidade, ser unânimes, além do doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, eles possuíam também a oração. Era uma igreja que não parava de orar, que não abria mão da oração. A gente faz cultos, reuniões hoje, e por vezes a igreja enche,
Não é um desabafo não, mas é aqui para nós essa manhã um alerta. Por que é que nós temos dificuldades no culto de oração? Por que é que nós temos dificuldades de dobrar os nossos joelhos dentro de casa e orar? Por que é que nós temos dificuldades de passar tempo com o Senhor? Aquela igreja era uma igreja que orava. Eu me recordo, irmãos, que eu vim de uma igreja de Minas Gerais, pastor Daniel, que durante a semana ou aos domingos a igreja era aberta 1 hora antes de iniciar o culto. E eu me recordo que eu ainda era muito criança, mas que quando nós chegávamos às vezes um pouquinho atrasado, a gente olhava, a igreja estava lotada, mas não estava lotada de gente em pé, sentada, conversando não, todo mundo de joelho orando, sabe? Orando, clamando ao Senhor. Aí você via as lágrimas rolando pelo rosto, o chão molhado, aleluia, você olhava para um, olhava para outro, pessoas que de fato se derramavam nos pés do Senhor, e aí tinha um sininho, igual esse aqui, aí quando dava 5 minutos para as 19, o pastor tocava o sininho, eles entendiam que tinham que ficar de pé, se levantar, porque aí ia começar o culto. Mas o culto já começava, irmãos, sabe, o hino da harpa, pastor, que hoje às vezes a gente fica assim, nossa, mas hino da harpa, o pastor ainda sem muita entonação, às vezes sem saber muito de música, mas ele começava a cantar, aleluia, e Deus ia tomando a igreja. Aí a gente ouvia alguém falar em mistério, decalassouria maramachai. Aí Deus ia movimentando, aleluia, o Espírito Santo de Deus ia movendo na casa. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Quando o culto acabava, tinha testemunho para contar. Alguém falava, eu fui curado, eu fui batizado, o meu filho aceitou Jesus, a minha filha voltou. Uma igreja que orava. E não é um desabafo, mas é um alerta para nós. Nós temos vivido uma época onde somos preguiçosos no orar. A gente quer ver milagre acontecendo, a gente quer ver Deus salvando, Deus batizando, nós queremos ver Deus realizando, mas a igreja atual, eu não digo presente, local, física, a igreja no contexto universal, a igreja não ora. E nós não podemos abrir mão da oração. Ora, meu irmão, ora de dia, ora de noite, ora pela madrugada. Quando você estiver trabalhando, ora. Se estiver estudando, ora. Se estiver andando pela rua fora, ora. Ora. Clama ao Senhor, ora. Porque Deus vai mover na sua vida, Deus vai mover na sua causa. Ora. Quando eu olho para a Bíblia, entendo o texto que vemos de Ana, aquela mulher estéril que propõe no seu coração, mas vai orar, e que ele a tem por embriagada. Ela está andando pela rua, mas ela está orando. Ela está sentada, mas ela está orando. E ele vai falar, está embriagada. Ela, não, eu não consigo parar de orar, eu não consigo parar de clamar. Aleluia, eu não consigo. Pedro está preso, mas a igreja está em uma casa, reunida orando. Jesus solta Pedro, Senhor guarda Pedro, Jesus liberta Pedro, Jesus tem a misericórdia de Pedro. E de repente Pedro está batendo na porta. Vê lá quem está chamando. Parece que é Pedro, não pode, ele está preso. Não, volta lá, é ele mesmo. Jesus abre os cárceres. Ora, ora, ora. Daniel vai orar. Aleluia. E se nós formos olhar na Bíblia, quantos personagens não se debruçaram aos pés do Senhor para clamar? Aleluia. Em todo tempo orando. Orai sem cessar. Não abra mão da prática da oração. Não seja um crente preguiçoso.
ore, dobre os seus joelhos e fale com Deus, clame ao Senhor. Nós falamos os nossos problemas para tanta gente, contamos para tantas pessoas as nossas situações, mas por vezes esquecemos de falar de fato quem deve ouvir. É claro que Ele sabe, mas Ele vai dizer: olha, bate que a porta vai abrir, busca que você vai encontrar, pede que você vai receber. Aleluia, aleluia. Atitude de orar, atitude de orar, porque toda ação gera uma reação, toda ação gera uma reação. E a gente fala, a oração move a mão de Deus, e até de fato pode ser que move mesmo, mas nós precisamos orar. Se a gente quer ver a mão dele agindo, movimentando ao nosso favor, nós temos que orar. Essa era uma igreja que orava, para ela poder alcançar a unidade, para serem unânimes. Pelo menos, é claro que se a gente for estudar aqui, nós vamos achar muitas outras coisas, mas pelo menos, no versículo de número 42, eles tinham a doutrina dos apóstolos, eles tinham a comunhão, partir do pão, e eles oravam. Aí eu entendo, não vou passar da hora não, mas aí eu entendo, o que é que o adversário causa contenda dentro da igreja? Por que é que o adversário esfria os corações para não ler a palavra? Ele coloca em você distrações como redes sociais, como celular, e você passa às vezes 2, 3 horas, mas não consegue se debruçar diante da palavra. Por que é que o seu coração não arde mais por passar na presença do Senhor, clamando, orando? Por que é que o partir do pão perdeu o significado? É uma ação dele, do inimigo, porque ele sabe que quando ele faz isso, ele provoca isso. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se não tem comunhão com seus irmãos e não tem comunhão com o Pai, é uma igreja que está morta, desligada. Mas eu tenho certeza que não é o nosso caso aqui nessa manhã, porque estamos aqui com os nossos corações aquecidos, estamos aqui com os nossos corações ardendo na presença do Senhor, entendendo que esses 4 pilares não pode faltar na nossa vida, na minha e na sua vida. E quem é que movimenta isso? É eu dar liberdade para o Espírito agir. Não extingueis o Espírito Santo do meio de vós. O que nos faz viver tudo isso é Ele que nos capacita, é Ele que nos guia, que nos impulsiona, é Ele que aviva a todo momento a cada um de nós. Seja cheios da presença do Senhor, busque pela presença do Espírito Santo em sua vida, experimente não somente estar em uma superfície, mas mergulhe no rio. Foi falado aqui sobre água. Ei, Ezequiel, entra nas águas, mas eu não quero que você molhe simplesmente os tornozelos. Eu vou medir 1000 côvados. Entra, Ezequiel. Eu não quero que você molhe simplesmente os joelhos. Vou medir mais 1000. Entra. Eu não quero que você molhe simplesmente os joelhos. Vou medir mais 1000. Você está molhando os lombos, mas ainda é pouco. Entra no rio, entra na água, mergulha. Eu vou medir mais 1000 porque eu quero que você mergulhe. Aleluia, chega de viver na superficialidade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus
precisa mover a nossa vida, nos movimentar, nos levar a uma dimensão aonde nós ainda nunca estivemos antes, para experimentar aquilo que Deus tem para nós. Mergulha, oh glória, mergulha. Primeira vez que Josué aparece na história. Josué aparece sendo convocado por Moisés para ir para uma batalha. E a batalha é que os amalequitas estavam lá embaixo matando o povo de Israel. E Moisés vai falar: olha, escolhe aí homens e você vai pelejar, porque eu, Arão e Ur subiremos para o monte. Aleluia. E Josué aparece então aí assim, guerreando, já pelejando. Às vezes alguém aparece, né, num contexto, e a gente fala: nossa, ele apareceu aí agora, mas ninguém sabe o tempo que ele passou do lado de Moisés, aprendendo, né? Alguém olha e fala assim: nossa, Davi já é rei, mas não consegue enxergar quando ele foi pastor de ovelhas lá no campo. Alguém fala: nossa, mas José já é governador do Egito, mas ninguém lembra de como ele trabalhava. Josué está aparecendo agora sem a narrativa da sua história anterior, mas ele aparece, e ele já aparece para guerrear. Para guerrear. Moisés está falando: olha, vem que você vai ser capitão do exército, vai para a peleja. E ele vai para a peleja. E o texto diz que Moisés, Arão e Ur subiram para o monte. Enquanto Josué estava lá embaixo pelejando, Moisés com as mãos estendidas, Josué e o seu exército vencia. Porém o cansaço, porque Moisés já era alguém de idade avançada, ele não conseguia sustentar as mãos, o tempo todo ele abaixava as suas mãos, e Josué perecia. Ficou esse contexto até que quem estava do lado falou assim: rapaz, nós temos que arrumar um jeito de manter as mãos de Moisés erguidas. Tem que dar um jeito. Olha a unidade aí. 3 não é 3, 3 é 1. Pega uma pedra, coloca aí para ele sentar. Vai, Arão, segura de um lado, que eu vou segurar do outro. Mãos de Moisés estendida, Josué lá embaixo, vencendo a peleja. Mãos de Moisés abaixada, Josué lá embaixo, perdendo a peleja. Aí alguém vai falar: vamos ajudar ele, que nós somos um só, e nós precisamos vencer a batalha. Senta, Moisés, segura na mão de um lado aí, Arão, eu vou segurar do outro lado aqui. E a vitória está sendo garantida. É a unidade da igreja, a unidade da igreja, é a unidade da igreja. Nós somos chamados para ser unânimes, unânimes. Segura o seu irmão. Se ele falar: ah, mas eu não... Pega na mão dele, rapaz. Fala: não, vou atravessar esse Jordão contigo aí. Ah, mas o deserto tá. Pega na mão dela. Fala: não, eu vou contigo. Oh glória, nós vamos vencer juntos. Aleluia. Pegue na mão dele, pega na mão dela, não largue. Não deixe ninguém ficar para trás, porque o nome do Senhor será glorificado. Poderíamos falar aqui de Gideão. Um só propósito. Um líder que consegue impregnar na mente de 300 homens para guerrilhar contra milhares. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça compreender e entender melhor isso. Quer viver em unidade? Não abra mão da palavra. Viva uma vida de oração. Tenha comunhão com seu irmão. Ame ele. Aleluia. Entenda o partir do pão, o trazer a memória da esperança que está por acontecer. Que Deus te abençoe.
Muito obrigado pela oportunidade.